Encontre a verdadeira liberdade em Cristo. O desapego do mundo é um chamado a não se apegar às coisas passageiras, mas a Deus que é eterno. As riquezas, prazeres, status terrenos são temporários, não preenchem o vazio da alma. A verdadeira liberdade interior nasce quando confiamos em Cristo e buscamos o reino de Deus acima de tudo. Assim, o cristão vive no mundo, mas não é dominado por ele. O seu coração está no céu, onde nada se perde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. É com muita alegria que hoje nós iniciamos os exercícios espirituais da perfeita consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Uma consagração que com certeza vai mudar a sua vida. Você que nunca fez a consagração, essa vai ser a primeira vez, uma experiência marcante que você vai guardar por toda a sua vida. E você que já fez essa consagração, a perfeita consagração a Jesus pelas mãos de Maria, hoje você inicia a preparação para a sua renovação. Todo ano o Espírito Santo sopra em nós nessa renovação, renova em nós as forças, renova a confiança, renova a fé. E todas as graças vêm do coração de Jesus, mas vêm pelas mãos da Virgem Maria. E conforme São Luís Maria de Montfort prometeu, ele, inspirado por Deus nesse livro, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, aqueles que fazem essa consagração de coração vão receber um dos dons que é um dos maiores dons, a fé mais perfeita que existiu nessa terra, que foi a fé da Santíssima Virgem Maria, vai estar no seu coração, vai estar agindo em você. E a fé é a base para tudo. A fé é a base para receber todas as graças. Se a maior virtude é a caridade, ela vem por meio da fé. É um dom de Deus. Através da fé, nós crescemos na esperança, nós crescemos na caridade. E o tema do nosso exercício espiritual hoje, primeiro dia dos nossos 33 dias de exercícios espirituais, esse livro que está na nossa livraria Imaculada, 33 dias de exercícios espirituais em preparação para a consagração à Santíssima Virgem Maria, vai ser baseado nesse livro que nós vamos fazer os nossos exercícios e no primeiro dia nós vamos meditar o necessário desapego do mundo. Página 18 do nosso livro de exercício espiritual. Hoje nós vamos meditar sobre o que é o mundo, o que é o desapego do mundo. Na verdade, hoje é o primeiro, mas serão 12 dias de meditações sobre o desapego do mundo. Talvez alguns saibam, talvez alguns ainda não saibam, que a nossa estrutura desses 33 dias se dividem em 4 partes. A primeira parte são 12 dias que nós vamos clamar ao Espírito Santo e a oração não é uma parte extra. A oração desses dias é a parte essencial para que o Espírito Santo possa trabalhar dentro de você. Essa preparação para você se consagrar perfeitamente a Jesus pelas mãos de Maria. Então, primeira parte, 12 dias preliminares de desapego do mundo. Durante essas 12 formações e as orações que vamos fazer, hoje é o primeiro dia desses 12 dias de desapego das coisas mundanas. São dias que vão começar a mexer dentro de nós profundamente. 12 dias de desapego do mundo. Depois, segunda parte, são 7 dias, uma semana de autoconhecimento, de desapego de si mesmo. Se desvencilhar do homem velho, da mulher velha. O que significa isso, irmão Luiz Maria? Você vai aprender durante esses dias. Serão 7 dias de meditações de como se conhecer, conhecer a parte bela que Deus deixou em você, a imagem e semelhança dele, Deus de amor, você é imagem do Deus amor, mas também a crosta de pecado, que através do pecado original está enraizada dentro de nós, que nós precisamos entender, conhecer e vencer esse homem velho, essa mulher velha que está em nós.
A terceira parte desses 33 dias serão 7 dias agora de conhecimento da Santíssima Virgem Maria. O primeiro período é um período difícil, desapegar das coisas mundanas. Depois olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa miséria. É um período bem difícil. Você vai passar grandes batalhas porque é necessário batalhar para vencer a si mesmo. Jesus diz que o reino dos céus padece violência. São os violentos que arrebatam. E a violência não é contra o mundo, contra as pessoas do mundo. É contra nós mesmos. É pregar na cruz os nossos pecados. Mas essa terceira semana será mais leve, será maravilhosa, porque será a semana do conhecimento de Nossa Senhora. São tantas riquezas que Deus colocou no coração desta criatura, que é a criatura mais bela e mais perfeita que Deus criou, que será uma semana de um consolo, de um bálsamo e de um grande progresso na sua espiritualidade, por conhecer melhor quem é a Virgem Maria, com a ajuda do Espírito Santo. E claro, a última semana será a semana 7 dias de conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez até alguma pessoa tenha pensado, irmão Luiz Maria, o senhor disse que a maior fé que existe é da Virgem Maria, mas e a de Jesus? Jesus é Deus. Mesmo tendo sido feito homem, Jesus não tinha fé. Ele é o Amém. Ele é a verdade absoluta. Ele tinha visão intuitiva do Pai. Jesus não tinha fé. Isso é importante. A teologia nos ensina. Maria foi a criatura com maior fé que existiu. Jesus é Deus feito carne, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Mas ele é Deus. E a sua união substancial com o Pai nunca acabou. Então vamos conhecer a pessoa de Jesus Cristo, que não é a maior criatura de Deus, como alguns acham. Jesus é Deus, é o único Deus verdadeiro feito carne. É o mistério do amor trinitário. Se Deus é amor, Deus não poderia ser sozinho, mas Deus é um só Deus em 3 pessoas. Vamos mergulhar nesse mistério revelado na pessoa de Jesus Cristo, que é o único caminho, a única verdade e a única vida verdadeira e absoluta, vida em abundância, que vai encher a sua vida da alegria e da felicidade já aqui nessa terra, porque Jesus diz em João capítulo 17, versículo 2, que isso é a verdade, a verdadeira vida eterna é conhecer Jesus Cristo, conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Eu vou aprofundar nesse assunto no decorrer desses dias, mas São Jerônimo diz que não conhecer a Sagrada Escritura é sinônimo de não conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E em Mateus 22, Jesus diz, vocês erram muito, vocês cometem um grande erro em não conhecer as Sagradas Escrituras. E claro, um consagrado à Virgem Maria vai superar esse problema, porque Maria era aquela que guardava tudo, toda a palavra de Deus estava guardada no seu coração. Por isso, ela gerou a palavra no seu ventre, mas diz Santo Agostinho, antes de gerar no ventre, Maria gerou Jesus Cristo, a palavra do Pai, no seu coração. E ela vai nos ensinar durante esses dias a crescer profundamente, pois a palavra de Deus será gerada no nosso coração. Anota uma passagem bíblica que eu já trago para você, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios 4, versículo 6. Vamos abrir essa palavra. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O que está escrito, irmão Luiz Maria? 4, 6. Está aqui. Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz. Não foi isso o livro do Gênesis? Do meio das trevas brilha a luz. Quando Deus criou, ele disse, faça-se. Foi a palavra do Pai que criou tudo. O Deus que disse com a sua palavra, do meio das trevas, faça-se a luz, ouça isso. Foi Ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. O que essa passagem bíblica está dizendo? Eu estou lendo só um versículo, mas
O contexto todo do capítulo 3 e do capítulo 4 vai nos explicar. O mesmo Deus que com a sua palavra das trevas criou tudo o que existe, faça-se a luz. Quando você lê, medita, mergulha na palavra de Deus, essa palavra está sendo pronunciada na escuridão que existe dentro de você. Essa palavra está sendo proclamada, está brilhando nas trevas do seu coração. Quando diz o livro do Gênesis que aquele caos, Deus traz ordem para aquele caos. Deus diz, faça-se a luz, e a escuridão dá lugar à luz de Deus. Isso acontece dentro de mim, dentro de você, quando a gente deixa essa palavra penetrar, entrar dentro de nós. E isso está acontecendo já hoje. Você começando os exercícios espirituais, você está dando espaço para essa palavra de Deus ser a semente que vai criar raízes e crescer profundamente em você. Uma criatura nova já está começando a surgir a partir desse mergulho na palavra de Deus. Porque nada mais é esses 33 dias de meditação do que, junto com a Virgem Maria, mergulhar no Filho dela, porque Jesus é a palavra viva do Pai. Então vamos hoje iniciar, nesse nosso primeiro dia, esse desapego do mundo. Eu vou ler mais uma vez o título, o necessário desapego do mundo. É importante você saber que, na linguagem bíblica, algumas coisas que você ouve no seu cotidiano, você vai começar a entender de uma forma um pouco diferente. Então, por exemplo, a palavra mundo na Bíblia, rejeitar o mundo vos odeia, quem não renunciar ao mundo não pode me seguir. O que é mundo, irmão Luiz Maria? Segundo a Sagrada Escritura, você não vai entender essa palavra mundo quando Jesus fala nesse contexto, como você renunciar à natureza criada por Deus, as montanhas, os pássaros, os animais. Não é isso. A Bíblia, quando ela fala do ódio do mundo, do príncipe desse mundo, você hoje vai começar a entender um pouco melhor o que a Bíblia está dizendo quando ela fala sobre o mundo como um inimigo da salvação. Não é o mundo criado por Deus. Então está aqui no nosso livro. Antes de aprendermos quais são os remédios que o cristão deve empregar na luta contra o mundo, estou na página 18, segundo parágrafo, é necessário entender que espécie de mundo São Luís se refere. Sem sombra de dúvidas, não se trata da criação divina, porque tudo que Deus criou é bom, pois sua origem é o próprio Deus. Portanto, o universo criado por Deus não é inimigo, que se levanta contra a alma do fiel devoto. O mundo que tanto São Luís como a Sagrada Escritura e a tradição se referem são as estruturas de pecado que o homem constrói contra Deus e a sua vontade. Por meio das ações pecaminosas, o ser humano promove injustiças, perseguições, desenvolve mentalidades, ideologias mundanas e aumenta a desordem da sociedade. Está no Catecismo da Igreja Católica. A influência negativa, que são o fruto dos pecados dos homens, exercem sobre as pessoas. A influência negativa que as situações comunitárias e as estruturas de pecado, estruturas sociais de pecado, que são fruto dos pecados dos homens e exercem sobre as pessoas. Então, você vai entender o que é desapegar do mundo no decorrer desses 12 dias. Mas já hoje, através de algumas passagens bíblicas, que eu peço que você tenha um diário espiritual com você, que você faça anotações das passagens bíblicas e no decorrer da semana leia mais uma vez, porque como eu disse para você, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa alma, ela desfaz as trevas. Nós vivemos num mundo de trevas, mesmo que ele tenha sido criado por Deus. Quando o pecado original aconteceu, o mundo passou a ter um principado maligno, uma influência de Satanás. Então, nós precisamos da ajuda de um Salvador, precisamos de luz. E enquanto estamos na treva desse mundo, diz a primeira carta de São Pedro, a lâmpada que brilha em lugar escuro, enquanto Jesus não vem na sua vinda gloriosa, ou enquanto você não vai para o céu, é a palavra de Deus.
Então anote as passagens bíblicas que durante essa semana nós vamos trazer para enriquecer a sua alma, para fazer desenvolver a sua vida espiritual. Quero começar com uma passagem que nós vamos meditar bastante. Na verdade, esses 2 versículos são tão profundos que durante esses 12 dias nós vamos destrinchar, nós vamos mergulhar nesses 2 versículos. Anote, primeira carta ou primeira epístola de São João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Toma nota, 1 João 2, 15 e 16. Para quem está iniciando agora o conhecimento bíblico, existe o Evangelho de São João, que tem 21 capítulos, não é? E existe as 3 cartas ou 3 epístolas de São João, que estão lá no finalzinho da Bíblia, perto do livro do Apocalipse. Então, eu estou falando da primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 15, que está escrito assim: Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Essa é uma palavra-chave que vai ser destrinchada no decorrer desses 12 dias. Irmão Luiz Maria, já não consegui entender como é que é esse não amar o mundo, eu não posso viver nesse mundo, como é isso? Né? O que quer dizer essa palavra? Nós vamos mergulhar nisso e no decorrer de 12 dias vamos entender e aprofundar. Jesus começa dando essa ordem para você não amar o mundo e nem as coisas do mundo. Jesus que vai dizer em outra passagem, o meu reino não é deste mundo. Jesus está dizendo para você se desapegar. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Lembra do que eu falei no início? O mundo como mentalidade pecaminosa, o mundo com as suas diretrizes contrárias ao Evangelho. Jesus vai dizer que quem quiser entrar no céu precisa passar pela porta estreita. Deixa eu ver aqui se eu anotei. A porta estreita está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Jesus fala que muitos vão querer ir por uma porta larga. Muita gente, a maioria, vai pela porta larga. Se você quer se salvar, vá pela porta estreita. Me lembro agora que Nossa Senhora disse, lá nas suas aparições em Medjugorje, como Rainha da Paz, ela disse assim: muitas pessoas estão indo para o inferno. A grande maioria, graças a Deus, isso é um consolo. A grande maioria vai para o purgatório, porque nem todos morrem totalmente purificados. A grande maioria vai para o purgatório e um pequenino número vai direto para o céu. Quando Jesus foi perguntado se são poucos os que se salvam, Jesus não respondeu, mas Jesus disse: entrai pela porta estreita. Isso ele diz em Mateus 7, em Mateus 11 ele diz, são os violentos que arrebatam o reino dos céus. Você está aqui para poder ser esse violento, essa violenta, mas não contra o seu irmão, como eu disse no início, contra o pecado, contra Satanás e contra as seduções mentirosas desse mundo. Você está aqui para ser um guerreiro, uma guerreira, para lutar, para combater, repito, não contra as pessoas, mas contra o egoísmo, a malícia, o orgulho que o pecado original deixou dentro de você. Contra as seduções do mundo e contra Satanás. São 3 os inimigos. Eu acabei de ler a primeira carta de São João. Tudo aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, as suas más tendências, suas tendências pecaminosas. A concupiscência dos olhos significa o desejo de possuir as coisas do mundo, né? O desejo de ter. E a soberba da vida, ser importante, o orgulho. Então, essas tendências são as tendências do homem velho, da mulher velha. E os 3 inimigos da nossa salvação são essa tendência nossa, existe dentro de nós essa inclinação para o mal, existe fora de nós o demônio, ele existe, nós vamos explicar também sobre a ação dele, e existe aquilo que o demônio usa para nos seduzir,
as coisas mundanas, as ideias mundanas. Essa porta estreita é a porta que Jesus fala no Sermão da Montanha. Irmão Luiz Maria, onde está o Sermão da Montanha? Muitas pessoas já sabem, mas para você que talvez não saiba, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quem lê, dizem que se a Bíblia toda se perdesse e ficasse só esses 3 capítulos da Bíblia, você conseguiria viver a essência da mensagem de Jesus Cristo. Porque ali é o recado de Jesus. São os mandamentos explicados por Jesus, vivenciados de maneira plena. É o chamado Sermão da Montanha. Ali se resume a perfeição da vida cristã. Mateus 5, 6 e 7. E começa com as bem-aventuranças. O mundo diz bem-aventurado, traduzindo em miúdo, significa feliz. Bem-aventurado aquele que faz tal coisa, significa feliz. O mundo diz que é feliz quem tem muito dinheiro, quem tem beleza, quem tem prazeres, quem tem tudo o que quer. E Jesus vai trazer uma mensagem um pouco diferente. Tanto no Evangelho de Mateus, como no Sermão da Planície, também em Lucas, ele vai dizer bem diferente. Os mandamentos do mundo são diferentes e contrários aos mandamentos do bom Deus. Então, vamos anotar essas passagens bíblicas. Vamos lá. Além dessa que vai ser a base daquilo que a gente vai meditar esses 12 dias, eu quero te dizer também que quando Jesus foi tentado no deserto, ele foi tentado nessas 3 inclinações que o pecado original deixou em nós. O prazer, o possuir e o vangloriar-se, o ser importante, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. As 3 tentações de Jesus no deserto tocaram esses 3 pontos. Vamos meditar lá para frente sobre isso também. Mas aqui eu quero te lembrar que o demônio tentou Jesus. O demônio disse para Jesus: olha, eu te ofereço tudo isso, porque tudo isso me foi oferecido. Está onde? Lucas capítulo 4, versículo 6. Se você se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar todo esse poder e toda a glória desses reinos da terra, porque eles me foram dados e eu dou a quem eu quiser. Jesus não diz que o diabo está mentindo. O diabo era um anjo bom. Ele foi criado bom para preparar o mundo para o bem, para o reino de Deus. Mas quando ele, por inveja do ser humano, quando ele não quis obedecer e servir a Deus feito carne, quando ele se revoltou com Deus e arrastou 1/3 dos anjos com ele e se tornaram os demônios, anjos caídos. Tem pessoas que às vezes querem confundir a teologia e falam muitas coisas estranhas. Não, assim é a doutrina da igreja. São demônios, anjos caídos, e ali o demônio que era para preparar o mundo para a vinda do rei, era o príncipe desse mundo, preparando a vinda do rei Jesus. Ele passou a ser o príncipe desse mundo, porque está na Bíblia, em Romanos, que os dons de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento. Se Deus dá, ele deu aquele dom. Então, Deus colocou Lúcifer como príncipe desse mundo, mas ele não preparou a vinda de Jesus. Ele se tornou aquele que atrapalha, o obstáculo, o Satanás. A palavra Satã significa aquele que está no meio do caminho, aquele que está atrapalhando, aquele que é o acusador, o inimigo, o adversário. Então, ali, o príncipe desse mundo passou a atrapalhar o reino de Deus. Um dia o principado dele vai acabar. O Senhor veio humilde e pobre, mas ele vai vir glorioso, ele vai vir para reinar com todos os seus anjos. Está breve a vinda do Senhor, o reino do Senhor. E aí todo o principado de Satanás será destruído. Porém, por enquanto, a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. Olha só, anote as passagens bíblicas. João capítulo 12, versículo 31. Agora não é a carta, é o Evangelho. João 12, 31. Está escrito: agora é o juízo deste mundo. E agora será lançado fora o príncipe desse mundo. Jesus está falando agora a hora da cruz. Quando Jesus é levantado por terra, Satanás é esmagado. Quando você medita a paixão de Cristo e a paixão de Cristo entra em você, através dos sentidos, seus olhos, seus ouvidos, você entende o mistério da cruz, esse mistério das chagas, da dor, da oferta de Jesus.
exorciza o nosso coração. Cada vez que olhamos, cada vez que beijamos as chagas do Senhor, o mal é vencido. Agora é lançado fora o príncipe desse mundo. Não sei se você já viu, mas eu já vi muitas vezes pessoas que estavam tomadas pelo espírito maligno. E quando as pessoas olhavam para essa cruz que estava aqui no meu pescoço, tinham medo e ódio, uma repulsa. O demônio não aguenta a cruz. Quando você medita a paixão de Cristo, dentro de você acontece um exorcismo. O mal vai embora e aquele que perdoou e amou até os inimigos transforma o seu coração, faz uma obra nova em você. Jesus está falando que a cruz lança fora o príncipe desse mundo. Mais uma vez, Jesus vai chamar o demônio de príncipe desse mundo no capítulo 14 do mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Não falarei muito convosco, porque vem o príncipe desse mundo, quer dizer, vai vir a cruz, ele vai passar pelo ataque do mal, mas ele não tem nada, nenhum poder sobre mim. Sempre que Jesus fala do príncipe desse mundo, ele fala num tom de vitória. Como está no Apocalipse, ele desceu para a terra furioso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Jesus fala da vitória sobre ele. João, capítulo 16, versículo 11. Ele convencerá o mundo a respeito do juízo, de que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. O Espírito Santo vai nos convencer que o mal já foi vencido. Ele tem permissão de agir e de nos tentar, porque nós precisamos provar a nossa fé, dar o nosso sim. Mas o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, quem reza o Espírito Santo, quem vive no Espírito Santo, tem paz no coração, não tem medo do mal, não é vencido pela ansiedade, medo do futuro, porque tem um Pai do céu. E como Jesus disse, o Espírito Santo vai te convencer que o príncipe desse mundo já foi julgado, já está condenado, já está vencido, já está debaixo dos pés da Virgem Maria, só esperando o momento final da vinda gloriosa do Senhor. Então, nós temos paz no coração, não temos medo do príncipe desse mundo. Efésios 2:2, São Paulo vai dizer que antes vocês viviam da maneira desse mundo, de uma maneira mundana, mas do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora age nos rebeldes. Antes de se converter, antes de dizer o nosso sim a Deus, nós vivíamos agradando o mundo, não é? De acordo com o príncipe, olha só, como é que São Paulo diz? De acordo com o príncipe das trevas, das potestades do ar. E no capítulo 6 de Efésios, versículo 12, não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais espalhadas pelos ares. Então, está claro para você que não amar o mundo significa rejeitar o príncipe desse mundo, os pensamentos, as ideologias, as máximas desse mundo que diz: feliz é quem é rico, feliz é quem humilha os outros, feliz é quem cresce na vida e tem sucesso. Feliz, não estou dizendo que é errado você crescer naquilo que Deus projetou para você crescer. Mas quem é de Deus quer ser o melhor profissional, não para ser melhor do que o outro, mas para servir melhor ao outro, para ser melhor para o outro, para o mundo. Eu quero amar as pessoas desse mundo e não ser glorificado nesse mundo. Como Jesus diz, ele nos ensina está lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou este mundo de pecado. Deus amou o mundo de tal modo que mandou o seu único filho para salvar o mundo, não para condenar. Então, esse amor ao mundo que nós podemos ter é amar os pecadores, perdoar, rezar pela conversão deles, mas não amar a mentalidade do mundo, a pecaminosidade do mundo, o príncipe desse mundo. Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo, não é desse mundo, é muito maior aquilo que te espera. Então, no nosso livro vai falar de 4 formas de você ser mundano. E aqui a gente encerra a nossa meditação com esses 4 pontos para você fazer um exame de consciência. Então, a primeira forma de ser mundano são os incrédulos. Aquelas pessoas que não querem acreditar em Deus. A fé
É o único modo de agradar a Deus. Se você não tem fé, você não pode agradar a Deus. E Jesus diz: quem crê na mensagem do Evangelho vai ser salvo. Quem crer e for batizado. Quem rejeitar essa mensagem vai ser condenado. E pessoas que decidiram não querer acreditar, está aqui no Evangelho, João 15, 18 a 19, está no nosso livro. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, mas a minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Você não pertence a esse mundo. Você deve estar nesse mundo, cumprir sua missão. Mas você é um cidadão do céu. Esse mundo é uma passagem, é uma prova para você viver o amor, para você imitar Cristo. Mas você não é deste mundo, você é do céu. Lendo a Bíblia, essa luz vai te fazer, vai penetrar no seu coração, te fazendo entender o sentido da sua vida. Então Jesus fala que esses incrédulos acabam perseguindo as pessoas que amam a Deus. Os incrédulos são parte desse mundo que odeia os cristãos. Não sejamos incrédulos. O segundo passo, segundo ponto do mundanismo, das pessoas que são mundanas, são os indiferentes. Pessoas que vivem numa vida preguiçosa, como aquela piada: eu estou em cima do muro, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda, eu não sou nem de Deus nem do diabo, né? Estou em cima do muro. Quem está no muro já está nos braços do diabo. Então, olha o que está na palavra de Deus em Marcos capítulo 8, versículo 34 e seguintes. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, o salvará. Se você tiver de ser perseguido porque quer ser fiel à sua esposa, se você tiver de ser perseguido porque você quer ser honesto e toda aquela equipe se programou para viver uma desonestidade, para viver uma mentira, você vai ser perseguido, mas Deus vai te honrar. Deus vai te dar, na hora certa, já aqui nessa terra e principalmente na outra que te espera. Deus vai te honrar, mas se você quiser seguir a Cristo, você vai ter que carregar a cruz. A sua recompensa não é nesse mundo. A sua vida não é nesse mundo. Então Jesus vai falar desses que precisam tomar uma decisão de ou eu quero o céu ou eu quero viver os prazeres, os aplausos do mundo. Você não vai ser sempre aplaudido aqui, não. Se decida pela verdade do Evangelho. Os pecadores impenitentes, outro tipo de mundano, são aqueles que até às vezes dizem que acreditam, mas amam o pecado. Uma vez perguntaram a Santa Bernadette para poder pegar ela, para poder dizer que ela estava mentindo. Ah, a Virgem diz para rezar pelos pecadores. Quem são os pecadores? O próprio padre perguntou para ela, para ver se ela sabia responder certo. Ela diz: a Virgem Maria disse que os pecadores são aqueles que amam o pecado. Por que essa pergunta para Santa Bernadette? Porque todos nós somos pecadores, é claro. Mas de quem que a Virgem Maria estava falando? Daqueles que não querem lutar contra o pecado. Daqueles que amam viver, se lambuzar na carne, nos prazeres carnais, no sentido de viver a mentira, o contrário do Evangelho de Deus, de viver nos vícios, esses que Nossa Senhora está chamando por excelência os pecadores, quem não quer lutar contra o pecado. E esse terceiro grau aqui dos mundanos são aqueles que amam o pecado e os prazeres e não querem renunciar a esses pecados. O coração humano não pode estar dividido entre dois amores. Ou ama o mundo e torna-se seu escravo, e ama a Deus e serve a sua santa vontade. Como diz São Pedro, eu fico devendo para você, talvez aqui seja colocado o trecho da passagem bíblica, que São Pedro vai dizer, São Paulo também vai dizer parecido, que o homem é feito escravo daquele que o venceu, seja do vício, do pecado, ou seja do amor de Deus. Então, aqui você precisa tomar uma decisão de se libertar dos vícios que têm te prendido, te escravizado. Ah, irmão, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ah, você é livre? Se você é livre para começar e depois para parar,
aí você é livre. Muita gente diz, eu consigo começar e depois parar. E estão escravos há anos tentando sair daquela prisão e daquele vício. Cuidado, a verdadeira liberdade não é libertinagem. E por fim, é o que o nosso livro vai chamar de mundanos. Os mundanos são aqueles que vão à missa, são aqueles que participam das coisas da igreja, que usam roupas religiosas, mas gostam demais das coisas, das ideologias, dos pensamentos mundanos. São, na verdade, hipócritas. Querem viver ao mesmo tempo as duas coisas. Amam as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo o seu olhar admira as coisas mundanas e não se determinam de cortar o seu relacionamento com as coisas pecaminosas. Seu coração está dividido e a sua religiosidade se perde e se torna hipócrita. E eles são motivo de escândalo, de mau exemplo por os outros, que ao conhecer o cristianismo através deles, veem algo totalmente contrário à vontade de Deus. Quero ler também para você um versículo, anote, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Na verdade, a tradução literal está adúltera. São Tiago está dizendo que a alma é a alma esposa de Deus, todos os batizados. E essa alma, quando ela quer os enganos, as seduções do mundo e de Satanás, ela é uma esposa traidora, adúltera. Então, aqui está traduzido adúlteros em algumas Bíblias, mas o original, adúltera, alma adúltera. Não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Que palavra forte! Irmão Luiz Maria, o senhor já começou essa preparação com essa pancada? Como diz São José Maria Escrivá, Senhor, me faz santo, mesmo que seja as pauladas, porque eu quero vencer esse homem velho que está dentro de mim. Eu quero lutar, minhas forças são poucas, Senhor, mas o Senhor pode me dar forças. O Senhor quer me dar forças, por isso o Senhor me trouxe aqui. E por isso nós vamos fazer as orações dos exercícios espirituais, vamos fazer agora essas orações pedindo forças e pedindo luzes que vão iluminar a nossa mente e convidar a nossa vontade, fortalecer a nossa vontade para sermos decididos. Eu quero te dizer que nessa batalha, nesse caminho, você vai passar por tentações que vão tentar te fazer desistir. Mas como diz Santa Teresa d'Ávila, o demônio tem medo de pessoas que são decididas. As pessoas que são decididas agradam a Deus, mesmo que caiam, mesmo que cometam erros e pecados, mas elas sabem se arrepender, sabem pedir perdão, sabem recomeçar, porque sabem que a sua força não está em si, está no Deus que nos criou. O Deus que nos ensina a dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Deus que nos ensina a dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Hoje nós começamos essa meditação, mas vamos ter ainda muito mais aprofundamento, muito mais riqueza dentro da palavra de Deus, da doutrina da igreja, dos ensinamentos de São Luís que estão nesse livro de preparação e no livro do Tratado da Verdadeira Devoção, que é o livro que você deve ler, deve aprofundar nesses dias. E o nosso propósito está na página 23. O propósito de hoje. Hoje Nossa Senhora vai interceder por sua vida e o Divino Espírito Santo vai iluminar a sua alma. Para quê? Qual é o pedido que vamos fazer? Para que você reconheça, olhe para dentro de você, principalmente depois de fazer essas orações que vamos fazer agora, para que você reconheça qual é a pior atitude mundana que está presente na sua vida. Qual é a atitude mais mundana que você precisa vencer? Olha para dentro de você, faz um exame de consciência, não somente hoje, durante esses 33 dias, mas hoje especialmente sobre isso. Qual é a atitude mais mundana que está presente na minha vida? E se proponha a mudar radicalmente isso. Se proponha a mudar radicalmente isso. Uma dica que eu te dou. Hoje, você vai olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai beijar as 5 chagas do Senhor.
e você vai dizer para ele que você, com a graça dele, pelos méritos do sofrimento dele, deseja que seja exorcizado dentro de você todo espírito mundano. Jesus disse: agora que eu vou ser elevado da cruz, vai ser lançado fora o príncipe deste mundo. Agora que eu for elevado da cruz no seu coração, na sua alma, o mal, as trevas do mundo vão ser dissipadas e você vai ser livre com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é só o primeiro dia e vamos beijar a cruz do Senhor, fazer esse exame de consciência, logo depois de rezar as nossas orações desse primeiro dia. Eu te encontro amanhã, nesse mesmo horário, estaremos no segundo dia da nossa preparação para a perfeita consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Rezemos juntos. Veni Creator Spiritus. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.